Good evening, ladies and gentlemen. Presenting to you. Eu acho que essa vontade que está crescendo, essa oferta também de estudar a tipografia e junto com isso a caligrafia, só tem a acrescentar na qualidade do trabalho, né? Em primeiro lugar na formação e nos resultados. A caligrafia nos faz mergulhar no detalhamento da questão letra, e você vai perceber que através da caligrafia é possível entender a história da tipografia e a profundidade do que esses alfabetos que a gente usa é capaz de dar. A caligrafia tem seu espaço, ela não é feita para competir com a tipografia, ela tem algo a oferecer além das fontes, mas a gente precisa ter a sensibilidade para isso. O fato de estudar aprofunda as formas, aprofunda as possibilidades da interpretação, o que eu gosto de chamar o espírito de uma fonte, de um alfabeto, o espírito de letras caligráficas de um alfabeto caligráfico. Caligrafia eu entendo como sendo as formas de letras que você produz a partir de uma ponta, um instrumento específico, que com poucas peças ou movimentos específicos você compõe as letras, que era o método do escriba medieval. O escriba medieval, numa época onde ainda não existia a tipografia, o meio de reprodução em série dos textos, ele tinha que ter um método extremamente econômico, rápido e eficiente para o nível de beleza que se queria alcançar com aqueles textos religiosos, né, que tinham muita iluminura e muita ornamentação também. Tinha que se produzir cada letra com poucos traços. Então esse para mim a essência da caligrafia, quando você pega um instrumento e não precisa estar fazendo algo, reproduzindo um alfabeto histórico, você pode até fazer algo moderno, mas que do instrumento, com peças, com alguns movimentos que são intrínsecos desse instrumento, você produz aquela escrita. O lettering, eu entendo que em essência ele é uma construção. Ele é uma geometria, uma construção, algo que você faz com contornos e preenchimentos. Existe o lettering expressivo também, que é uma parte do lettering, né? Mas toda vez que você trabalha com contorno e preenchimento e uma construção de outra natureza, que não o resultado do traço aproveitado completamente, você tem o lettering. Nessa busca de aprofundar a compreensão, as qualidades das letras, dos diversos estilos e possibilidades que o mundo digital dá hoje com as fontes, aliado com uma caligrafia que seja atual, que incorpore todos os tempos, que seja renovada, a gente é capaz de dar muito mais qualidade a certas aplicações. Mas a gente precisa ter a sensibilidade de perceber o momento e o projeto, a pertinência de usar a caligrafia em determinados momentos. Inclusive sabendo combinar fontes que devem ir ao lado das caligrafias ou de uma fonte caligráfica. Acho que eu tive épocas de apaixonamento por alguns alfabetos. Eu lembro quando eu descobri o uncial. No Brasil, os góticos são muito populares e queridos, até porque eles sempre foram muito utilizados para colocar os nomes das pessoas nos certificados, e pela massa de tinta que eles apresentam, eles dão um impacto muito interessante, inclusive permitindo muitos ornamentos, tipo fios e tudo mais. Então, a gente conhecia algumas letras básicas que os calígrafos tradicionais, como a minha mestra, que estudou na Escola de Franco, que é uma referência muito forte, importante, histórica, né, uma escola que abriu em 1920, mais ou menos, esses calígrafos antigos, esses calígrafos tradicionais, que continuaram trabalhando com paixão nessas coisas, utilizavam e apresentavam para os seus alunos alguns alfabetos específicos, e dentre eles o gótico. E depois, quando eu fui estudando outros alfabetos históricos, não só descobri que existiam muitos, mas eu me encantei
com a beleza e a simplicidade, inclusive do traçado das nunciais. Então eu tive uma época de apaixonamento por esse alfabeto e explorei de várias maneiras, até modernizadas. Mas não existe uma preferência maior. Eu acho que as expressivas são muito interessantes, porque eu acredito que você pode ir muito melhor para a caligrafia mais expressiva quando você já conhece as bases históricas, quando você já passou pelas caligrafias mais controladas, mais determinadas. Então, com esse conhecimento, com essa vivência mais rígida, você vai para as expressivas com muito mais corpo, né? Com muito mais conteúdo. Mas não existe uma preferência maior. São pessoas muitas vezes que sempre prestaram atenção nas suas letras pessoais, tiveram um apreço, um prazer nisso. As pessoas percebem que elas podem fazer um curso de não muito tempo, que elas têm... eu fiz de uma forma que a pessoa não só aprenda bem uma determinada letra, mas que ela também saiba localizar essas linhas no espaço do layout. Porque a caligrafia, ela é muito democrática, ela serve para a pessoa comum e serve para o especialista. Então, na outra ponta, o outro tipo de curso que eu ministro é o que eu chamo de curso de caligrafia para designers. Ele também é, de certa forma, profissionalizante, mas o designer já vem com 50% do fazer caligráfico, que é o olho, a estética, a vivência do design e de todas as questões visuais. Então é um público muito rápido, né, que se tiver uma vivência do desenho pronta na mão vai seguir muito rápido nessa experimentação. É um curso que procura abrir as janelas do universo da caligrafia, mais direcionado à prática do design. É um curso que eu considero bem abrangente também, olhando para tudo que existe de excelente nos profissionais mundiais e como que a gente pode fazer para encontrar a caligrafia brasileira. Basta ter vontade. Esse é o pré-requisito dos meus cursos. Pelas minhas raízes pedagógicas, eu sempre primei em facilitar o caminho ao máximo e começar do zero para qualquer pessoa. Então é muito fácil, dificilmente eu tive algum aluno que não conseguiu. A gente começa com lápis, a gente vai aos poucos e quando você vê, você percebe que a caligrafia não é complicada, mas que você vai precisar treinar um pouco para se sentir mais à vontade com os traços. O Cláudio Gil foi uma surpresa a gente ter se encontrado e ter descoberto que a gente estava trilhando caminhos muito parecidos, né? O início dele foi diferente porque ele é formado em design gráfico e eu entrei no design gráfico depois, né, pela caligrafia. E é muito bom saber que a gente não está só, ele também dá aulas, tem um trabalho autoral, artístico, experimental incrível e a gente tem feito coisas juntos e, enfim, a gente está somando aí, que somos nós que estamos podendo ensinar o que a gente sabe para esse público jovem, para todos que querem entrar de uma maneira muito tranquila nessa prática. Hoje as lojas especializadas em materiais artísticos, pelo menos das capitais, têm oferecido mais material, mais instrumentos caligráficos, alguns mais práticos e mais modernos, mais fluidos, e outros dos mais tradicionais, como uma pena e um cabo de molhar na tinta. Esses talvez precise de um curso, não é tão simples de fazer de forma autodidata. Mas hoje a gente compra livros pela internet com facilidade, existem livreiros internacionais especializados em caligrafia e às vezes junto com encadernação também. Então obter materiais já não é tão complicado, né? Sebos, as boas livrarias que trazem títulos que a gente encomende, não é muito difícil. Temos agora uma boa notícia, que é um título de uma editora inglesa, que é a Dorling Kindersley, um livro que eu sempre gostei muito, sempre foi um dos meus livros principais na formação dos meus cursos,
nós vamos ter ele até dezembro desse ano em português, né? Temos uma iniciativa de uma editora brasileira que está trazendo esse título e eu tive o prazer de ser convidada para fazer a revisão técnica. Então é um livro que chama Arte da Caligrafia, do autor David Harris. Um livreiro incrível, que tem inclusive 2 publicações, que é a Letter Arts, a revista Letter Arts, uma das melhores revistas de caligrafia e de artes das letras em geral. E tem um outro título também, que é uma outra revista que chama Bounded and Lettered, que é caligrafia acoplado, projetos junto com encadernação. Então, John Neal Bookseller realmente é uma ótima referência. Temos Speedball Textbook, que tem, por exemplo, na Casa do Artista, uma loja de arte em São Paulo. Existe um calígrafo que é o Claude Mediavilla, francês, que tem uma publicação enorme, um livro realmente respeitável, é um dos livros mais completos sobre caligrafia que eu já vi. Ele fala desde pigmentos, desenhos nas cavernas, até o que ele chama de caligrafia abstrata, tudo isso feito de forma muito séria, com referências na paleografia, pranchas de exemplos das letras históricas feitas com muito primor. É um livro altamente recomendável, chama simplesmente Caligrafia, de Claude Mediavilla. Existe em francês originalmente, e existe em inglês e existe em espanhol, pelo que eu sei. Dennis Brown faz algo que tem o pé em coisas extremamente tradicionais, pergaminhos feitos com as letras mais históricas da região, até outras coisas altamente gestuais e experimentais. Vale a pena ser visitado. O site, o nome do estúdio dele é Quill Skill, e ele tem raízes nas excelentes tradições da caligrafia irlandesa e também tem linguagens multimídia modernas de alto nível. Ele é muito arrojado, trabalha com várias performances de grande porte, junto com música, violoncelo, por exemplo, trabalha em vários tipos de suportes diferentes. Hermann Zapf faz a ponte entre uma grande ponte viva, né, entre o mundo da tipografia e da caligrafia. Ele atravessou as décadas, né, desde seus 17 anos de idade, também um apaixonado pelas letras e assim, extremamente focado em seu trabalho, de alta qualidade. Eu sinto que as fontes que ele desenha são atemporais, e continua sendo um grande ícone, né, um grande exemplo para os tipógrafos e os calígrafos. Todos os filmes que a gente vê dele em ação são realmente muito inspiradores. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho do que tem sido a minha vida, minha construção, e agradeço a todos, né, que me ajudam, todos vocês que têm me ajudado muito e me incentivado nesse caminho. Eu não fazia ideia de quando eu tinha cismado e me encantado com esse tema, onde que tudo isso poderia chegar. Então é muito bom poder ir mais e mais em frente. Muito obrigado, Andrea. Obrigada.